Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, se você está aqui assistindo esse vídeo, muito obrigada por ter me deixado entrar na sua vida, na sua atenção, no seu lar, onde você estiver. Aqui o meu intento é que esse espaço seja para um canal de cura, tanto meu quanto para quem aparecer. Então, eu sou bem esquisita e bem verdadeira, é assim que tem que ser, faz parte. Eles fazem muito eu assumir a minha esquisitice aqui nesse canal, porque diz que isso é parte da cura, que vai ajudar outras pessoas a assumirem também suas próprias esquisitices. Então, quem sou eu para contrariar? Estamos aqui para servir. Essa que é a realidade. Então, eu vim aqui hoje. E aí, eu vim aqui hoje, né? Aí começa, né? Bom, gente, esse é aquele bate-papo introducional meu. Quem quiser pula se for ter pilha daqui a pouco, que honestamente ainda não sei. Mas eu precisava bater esse papo aqui porque, nossa, gente, quantidade de coisa que eu tô aprendendo não dá pra passar por cima da lição, sabe? Ferramenta de cura, percepção expandindo, abraçando aquela sombra interna que dói daqui a umas horas, tá ligado? Você fala assim, ai meu Deus, tem certeza? Sim, quero crescer. Então, beleza, continuemos. Mas assim, pra bem dizer a verdade, esse é um processo que ele não tá sendo dos mais fáceis pra mim. Eu tô bastante impressionada com as pessoas que eu tô vendo que estão fazendo processos parecidos, porque, gente, não é fácil, tá? Eu tenho percebido por padrão um pouco que muitas das pessoas que eu andei seguindo fazendo trabalhos como esse aqui, são pessoas que começaram a fazer trabalhos como esse aqui por causa de situações muito parecidas com a minha, sabe? Quase como se fosse um encaminhamento natural do mundo para a coisa chegar aqui. E eu acho muito interessante desse processo, porque, gente, eu achei que o tarot fosse uma coisa quando eu jogava pra mim e quando eu jogava pras pessoas one-on-one, né? Tipo, pra uma pessoa assim, de frente pra mim. Gente, o tarot vira uma outra coisa totalmente diferente quando a gente traz aqui pro coletivo, muda tudo. Então, assim, a quantidade de coisa que eu tô aprendendo. E o tarot, definitivamente, eu vi por mim, ele é atemporal e vivo, tá? Porque se você estiver acompanhando um tarô que tá acompanhando você vai ver que até os seus momentos ele meio que acompanha assim, porque você vai ver que quando você tá no momento mais desligado, você começa a ver um tarô falando de coisas de pessoas que estão mais desligadas, e quando você tá mais animado, você vê mais tarô sobre isso. Então, assim, eu tô impressionada com como o tarô é uma ferramenta viva. Eu gosto muito de usar como autoconhecimento, mas eu sou médium, então eu canalizo. Tanto o que eu vejo pela clarividência, quanto pela clareaudiência, quanto as percepções sensoriais, né? Porque eu tô nessa fase de processar informações não mais pelo racional, mas pelo sensorial e pelo emocional, né? Então, eu confesso pra vocês que muito desse processo, assim, ele chega aqui e ele é vivido assim, sabe? E eu tô... Gente, parece que, tipo, por mais que eu já tenha jogado tarô há 11 anos, nesse coletivo eu me sinto uma criança engatinhando, né, no trabalho do coletivo, porque assim, a diferença de energia que corre quando a gente trabalha com o coletivo é muito diferente, tá? Então assim, tô aprendendo muito e andei recebendo algumas dicas dos meus guias muito importantes que, assim, mudaram toda a minha percepção do que estava acontecendo aqui. Eles vieram me trazer bastante ânimo, porque como algumas tarólogas, quando a gente desanima, a gente, tipo, sabe que não vai fazer um trabalho bem feito, então eu não voltei enquanto eu não achei que fosse a minha hora de fazer bem feito, sabe? E aí, dei essa pausa por causa de alguns processos que eu tava vivendo, mas isso aqui realmente fez parte do meu retorno ao meu próprio equilíbrio, então eu precisei voltar até pra retomar meu conhecimento, porque tava acontecendo que eu tava inflando com o excesso de conhecimento e colocando muito pouca coisa na prática. E esses dias, alguém que veio aqui assistir coisa no canal veio comentar comigo sobre como algumas coisas que eu falei ajudaram muito essa pessoa a despertar, sabe? E isso me deu muito ânimo, porque assim, sim, ok, cheguei onde eu queria que isso aqui fosse um espaço pra cura, pra gente renovar nossas percepções, nosso ânimo, nossa energia, sabe? Então era muito importante pra mim ver isso acontecendo, e agora que eu vi, eu tô me sentindo mais ainda, tipo, como um canal de abertura por onde o conhecimento que foi me dado pode ser usado como cura, sabe? Então, como eu pedi esse trabalho para a espiritualidade, pedi para que a minha vida fosse mais honesta de acordo com aquilo que eu sinto, tava na hora de gravar de novo, e graças às forças que me guiam, eu quero fazer até um lustre para eles, que eles sabem como, o ânimo voltou. Então, bom, o que a gente tem?
estamos no meio de um processo de cura, certo? Então, tanto eu tô passando por uma transformação gigantesca, quanto eu posso estar falando com pessoas que venham disso. Mas, gente, tem uma coisa que eu quero deixar disso daqui, é que quanto mais você confia em você, mais dá certo. É uma super pegadinha verdadeira, sabe? E nossa, como eu tô aprendendo sobre pegadinhas. Existem umas pegadinhas que são tipo as coisas que dão a impressão de ser no planeta Terra versus as coisas que são no planeta espiritual. Essa pegadinha parece que é eterna, é cheia de paradoxos. E você ficar achando as respostas de nuances diferentes olha, uma caçada. Porque eu vou dizer, você tentar sair do viver com base no 3D para tentar viver com base no 5D, gente, pode dar até vertigem de tanta mudança que demanda no ser, né? Agora, assim, mais ainda para quem teve que viver a transição, né? Porque eu sei que os mais novos, as gerações ali das almas que são cristais ou diamante, eles já vêm meio que assim, né? Meio que pronto, já tá com o sistema instalado, já é o da quinta dimensão. Então, assim, legal pra eles que eles não vão ter que fazer essa travessia que a gente tá fazendo. Mas essa travessia é densa. Então, assim, se você decidiu viver sua transformação, sua individuação para se descobrir como essência e quais são suas auto-influências e se livrar de influências externas. Gente, eu sei como esse job é difícil, parabéns. Parabéns pra mim, obrigada espiritualidade. Parabéns pra vocês também. Que legal esse encontro sincrônico onde a gente tá aqui pra bater esse papo de consciência, né? O que aconteceu? Hoje, quando eu ia começar essa live aqui, eu vou tirar meus tarozinhos, tô com todos eles aqui. Já tem alguns até começando a pedir pra falar. Mas bem a verdade, quando eu ia começar a bater esse papo aqui, a espiritualidade estava batendo um papo comigo sobre como esse trabalho aqui, ele é tão grande que nem eu que tô fazendo tô entendendo. Então eles falaram assim, Daniela, agora você fica tranquila, você não vai fazer um programa tanto para as outras pessoas, você vai fazer um programa para você, porque antes você apresentou o canal para as outras pessoas. Agora você tem que apresentar o que é o canal para você. Porque, assim, a coisa aqui é muito viva, gente. Preciso contar pra vocês que estão acompanhando todo esse processo aqui. A coisa é muito viva. Tipo, pensa que junto aqui comigo e com você, aqui nessa região, assim, numa outra dimensão, mas aqui mais ou menos assim. Né? Que assim, mais ou menos aqui, assim, mas mais alto. Um pouco. Tem um clã aqui. Um clã bacana que me acompanha, que me ilumina, que me inspira. E que eles disseram assim, olha, você também tem que entender que o canal não é tão sobre ser seu, e é mais sobre esse canal. Então, você também tem que parar pra conhecer esse canal. Então, vai com esse canal, sabe? Abra-se para esse canal, veja o que é esse canal, até pra você entender o que é esse canal. Porque esse canal também vai te dar a liberdade de abrir mais ainda. Porque é sobre o quê? Gente, é sobre eu chegar aqui e parecer quase louca, e é isso mesmo, e tá tudo bem, era isso que é pra ser mesmo. Porque assim, você não espera que uma pessoa que tá nessa posição aqui esteja falando com seres invisíveis, mas assim, eles, do ponto de vista de quem tá aqui canalizando, eles são super visíveis, sabe? Então é assim, eles falam muito isso pra mim, abrace tudo que tem de esquisito em você, porque a espiritualidade colocou aí pra ser uma ferramenta. E eles usam isso muito pra abrir as outras pessoas. Eu fico impressionada porque eu falo assim, ai gente, vocês me fazem passar cada papel de muito louca. E eles falam, não se preocupa, a gente tá mexendo com aprender a libertar as pessoas. Você é um canal que você não percebe, mas você ensina a libertar as outras pessoas. Porque eles me inspiraram uma vez, uma frase tão poderosa, que fez eu despertar. E fez eu entender a verdade dela e viver de acordo com aquilo. E como eu vivo agora de acordo com essa verdade, o meu jeito de viver dá pra perceber que essa verdade habita em mim. Que é o seguinte, tipo assim, a gente freia muito daquilo que a gente é. Isso me fez lembrar da Aurora por causa de um comentário que ela fez, mas eu vou tentar lembrar disso depois. A gente tenta muito podar o que a gente é, porque tipo assim, nossa, vou parecer muito estranha aqui, vou ficar muito doidinha ali e tal. Nossa, se eu falar que alguém vai se ofender e tal, não sei o que lá, a gente vai recolhendo. Mas isso que a gente tá ali recolhendo ali, a gente literalmente tá pegando a nossa energia natural e pedindo pra ela se encolher. E na verdade o que a gente quer pra achar a nossa própria prosperidade é ao contrário, é expandir. Então é muito mais sobre você se permitir ser conforme o ímpeto do que ficar tanto poderando sobre ser, sabe? Um negócio. Aí foi que eu me lembrei da Aurora, porque esses dias eu vi um short de um comentário dela falando isso. Não sei por que as pessoas analisam tanto pra ser, tipo, só seja, sabe? Por que você tem que estar toda hora overthinking, super analisando pra ser algo? Você tá com medo de ser tão monstruoso assim que tipo, você não pode se permitir um movimento natural, você tem que se autoponderar pra ser? E isso também é um exercício que gasta uma tremenda energia da gente, né? Porque não é só sobre você
além de ter seus planos e colocar eles na prática, ainda tem a parte que você tá tentando se frear pra tomar cuidado que sua energia não machuque ninguém. Então, assim, isso é um processo sabotador, porque enquanto você tá tentando expandir a sua energia pra crescer, tem um negócio ali em você que tá querendo frear a sua energia pra não passar uma vergonha ou pra não ofender alguém. Então, tem muito esse movimento de expansão e contração, né? E os espíritos andam muito falando comigo sobre assim, agora a gente vai só expandir, sem contrair. Então, se perceber que tá fazendo um movimento de contração, a gente vai fazer olha, é pra lembrar que é pra soltar, expandir. Porque o que acontece? O que eu entendi de todo esse papo que eles tiveram comigo é mais ou menos assim. As pessoas estão muito nessa contração da própria energia, com vergonha de ser, pra não machucar ninguém, ou pra não ferir o ego de ninguém, ou pra seja lá poupar, seja lá quem for que seja, a respeito de seja lá o que for que tem que poupar, tá ligado? Não sei qual é a brisa de cada um tem a sua, a minha, eu sei qual é, mas é a minha. Talvez não seja igual, mas enfim. E aí, o espírito me mostrou uma verdade que diz o seguinte: você ser livre de verdade é não ter medo de passar ridículo. Mas aquilo ali me bateu na hora, sem ponderar. Peguei, entendi tudo. Ser livre de verdade é não ter medo de passar ridículo. E aí, isso aí entra em várias coisas, tá? Isso aí entra em Carlos Castaneda, porque a gente vai falar da autoimportância. Isso aí entra também em autocomiseração. Então, assim, aqui desse ponto pra frente a gente pode, abrir cadê a coleção inteirinha que tá aqui, tá ligado? Bom, quem conhece Carlos Castaneda sabe, ele tem uns 13 assuntos diferentes, ele elabora cada um por um nível, uma camada ao redor de todos os 9 livros centrais, né? Porque os últimos são meio que uma repetição, assim, de conteúdos anteriores. Então, quando você tem uma pessoa que ela entendeu isso, ser livre de verdade, inclusive ser livre para passar ridículo, eu falei, opa, então, primeiro, eu tô muito preso em parecer a certinha, ok, number one, vamos, delete number one, a gente veio pra Terra com a permissão pra fazer caquinha, então o que a gente tá querendo se cobrar ser perfeito, sabe? Não, é até você trabalhar seus erros é até buscar um equilíbrio, porque é yin e yang, não tem como fugir disso, sabe? A harmonia não vai ter como deixar de existir o belo no feio e o feio no belo, o positivo no negativo e o negativo no positivo, sabe? Não tem como. Então, como que a gente vai trabalhar isso? E deu que por causa dessa fase, que eles me ensinaram isso aí já tem um tempo. O que eles começaram a fazer comigo? Quem adivinha? Quem é que adivinha? Eu tinha que começar a passar ridículo. Então a pessoa se divide entre café e maçã, faz parte, gente. É isso, né? E aí o que aconteceu? Nesse processo eles começaram a fazer, tomou café, já veio pegar, já que comer maçã, faz parte. Timeless, atemporal, né? Pra lembrar que é atemporal. Já vou deixar aqui. Gostei, Dani. Aí, o que acontece, né? Daniele, foca, gente, perdão, TDAH. Aí, o que acontece? Eles começaram a fazer eu passar ridículo mesmo, gente, não tô brincando, mas assim, com muita alma, muita vontade, muito amor. E vocês não estão entendendo que eu queria parecer normal. A gente gosta de ser bem aceito no mundo, vocês não acham? Eu queria, tá ligado? Mas não foi esse programa que vem instalado, foi outro. Graças a Deus. Que assim, tem uma musiquinha. Queria poder colocar aqui, não pode, né, gente? Acho que não. Mas é uma musiquinha, pode ler? Pode ler. Vamos ver se acha ela rapidinho. Eduardo Krieger, Deus conserve para sempre meu bom senso temperado a pitadas de loucura. Aí, letra. Quero a letra. Aqui. Não, vou deixar aqui já, vou ler pra vocês já. E aí, o que acontece? O mundo, ele tem essas coisas engraçadinhas, né? Porque, assim, às vezes, de verdade, uma pessoa, mesmo que ela esteja muito livre por aí, se ela não puder se permitir ser a bobeira dela, não, desculpa, ela ainda é escrava do que os outros pensam. Então, tipo assim, uma amiga minha, Anja, uma amiga minha bombeira, queria que ela fosse minha irmã, mas não é. Uma amiga minha bombeira, Anja, ela uma vez a gente foi pra praia, fui eu, ela, a namorada dela, aí a gente, eu não sei o que a gente tava lá, mas aí a gente entrou numa brincadeira assim de vamos imitar o Taz. Aí
meu amigo imitou o Tasmania, né? Pra quem conhece o desenho, tipo anos 90. Pra quem não conhece, é o desenho do Tasmania. Aí, meu amigo, imitou o Taz assim. Aí, tipo, minha amiga, ela também sei, então. Ela caprichou, ela fez uma conversa, tá ligado? Na voz do Taz. Ela e a namorada dela, super mente livre as duas. E elas são uns 10 anos mais novas do que eu, né? Isso aí já começa a falar um pouco das diferenças de gerações espirituais, né? Os índigo, cristal e tudo isso, por aí. E aí, chegou na minha vez, eu tava assim, ai não, gente, não vou falar igual o Tais, que bobeira, tá ligado? Mas assim, como assim você não pode falar igual o Tais? Qual que é o problema? Eu falei assim, ai gente, que não, que bobo, tá ligado? Só que daí, gente, essa menina, ela é um ser espiritual de ser, tá ligado? E não por uma caminhada igual a minha de vários anos, ela brota assim, coisas espirituais saem dela, sabe? A esmo. E aí, ela, não, você não pode fazer isso, eu vou ficar muito chateada se você não fizer isso. E aí, eu comecei a lembrar desse tema da autoimportância. Desses momentos em que a gente não se permite nem ser bobo por causa do que os outros vão pensar, tá ligado? Aí, tipo, ela tava quase desistindo, aí eu soltei a voz do Tais. Eu soltei o Tais, tá ligado? E ela falou, isso, solta, por que você tem que se prender a ser toda hora perfeita, graciosa, bonitinha, perfeita? Tipo, foi uma aula aquele momento pra mim, vocês não estão entendendo. E tipo, gente, eu não tô brincando. Se for falar em autoimportância, pesquisa no Google. Autoimportância Carlos Castaneda, vocês vão ter uma aula, tá ligado? Porque tipo assim, eu tô estudando esse caminho há muito tempo, e mesmo eu falho nele, né? E aí foi muito engraçado porque eu fui numa viagem em... Pô, cara, eu ainda tava jogando Ultimate Frisbee. E aí aconteceu que em 2012, foi no final de 2012 que eu comecei o treino, em 2013 eu já tava treinando firme, e as viagens internacionais foram no final de 2013 para 2014. Então entre 2013 e 2014 eu tava competindo alguma coisa ali de Ultimate Frisbee. Muito legal, gente, um esporte muito assim, pra quem quer crescer, inclusive, que ele tem muita... Tem um negócio lá que chama ponto de espírito. Nossa, fantástico. Aquilo lá é uma aula, sabe? Pra quem gosta de usar o esporte assim como fonte de crescimento e evolução, sabe? Enfim. E eu tava nessa época e a gente foi fazer uma competição em Niterói que chama Hat Rio. Acho que eu tava no Hat Rio 40. Não sei nem o que é 40. Não sei se é Rio 40 graus ou se era já a 40ª versão da competição. Enfim, não lembro. Mas era Hat Rio 40. E aí, lá no Hat Hill, que na verdade foi em Niterói, não sei porquê, tinha uma razão, mas não lembro. Acho que alguma coisa sobre preparação para o ano da Copa, alguma coisa assim. Então lá no Hat Hill, tipo assim, gente, tinha 9 nacionalidades. E a gente ficou hospedado num estádio que ao redor daquele estádio tinha muitos dormitórios para os jogadores e tal, não sei o que lá. E a gente tava assim, acho que em... Gente, acho que eram 12 times, mas ao todo, entre esses 12 times, tinha 9 nacionalidades. Eu lembro assim que era um número muito alto. Eu falei todas as línguas que eu falo, sabe? Inglês, francês, espanhol e português. Então, tipo, tinha muita nacionalidade lá. Eu lembro de ter alemão, eu lembro de ter norueguês. Gente, tinha muita gente lá. Acho que tinha canadense também. Enfim, muita coisa mesmo. E, tipo, o primeiro movimento foi muito engraçado, porque, assim, no primeiro movimento, eu já tenho umas esquisitices de natureza, que, tipo, eu não entendo por que elas são esquisitas. Pra mim, elas são totalmente legal, faz todo sentido do mundo. Então, quando alguém fala que é esquisito, eu fico, tipo, nossa, sério? Tô um pouco chocada, mas ok, entendi, faz parte. E eu tinha ido pro Hat Hill, e eu tinha ficado num desses dormitórios, a mulherada toda se arrumando, porque assim, gente, bagunça entre adultos, então de noite vai ter aquele momento balado, tá ligado? Ainda mais naquela fase eu tava ali com 29 e a galera ainda era mais nova que eu, então pensa, era a galera que tava na fase de curtir bem, né? E então tinham os salões dos dormitórios, que lá quem quisesse feminino ia pro feminino, quem quisesse masculino ia pro masculino, quem quisesse pro misto ia pro misto, e quem quisesse ficar na balada ia pra balada, porque o salão que decidiram fazer pra balada, na esquerda, assim, era totalmente afastado dos dormitórios, era um espaço bem grande, que dava proporção alta e tudo, né, beleza. E aí foi lá que deu a galera, ia se arrumar e tal, não sei o que lá, eu não tava com uma vontade de ir, alguma coisa em mim não chamou pra ir, então eu ia ficar no quarto, eu lembro de ter ficado trocando uma ideia de um papo muito profundo, inclusive sobre astrologia, com um cara que tava lá, um americano, mas eu não ia, sabe? Até que em algum momento, eu acho que eu tive uma conversa com um outro americano lá que tava fora da festa e alguma coisa me inspirou. Eu fui lá pro quarto, falei assim, ai, nossa, tô com frio, vou lá pro quarto pra pegar uma blusa. Só que eu não achei minha blusa.
Eu peguei meu cobertor e eu vim vestida, e nessa meu amigo tinha ido pro salão onde tava a festa. Eu falei, tá lá no salão da festa, eu peguei meu cobertor, me embrulhei e fui lá pro salão da festa. Eu lembro que eu tava maquiada, mas eu não tava bem vestida, mas foi engraçado porque foi assim, a hora que eu entrei lá na festa e todo mundo, tipo, super bem vestido, porque era a hora da balada, a hora do flirt, a galera tava parando pra se conhecer. Me aparece a Daniele de pijama, maquiada e com o quê? Um manto de cobertorzinho por cima. Gente, eu tava com frio. É totalmente normal no meu mundo. Isso, você põe um cobertorzinho e você sai. Ok, eu não faço isso na rua. Tipo, eu não pego um cobertorzinho e saio andando pela rua pra pegar um ônibus. Não é disso que eu tô falando, mas gente... Olha, pra mim o cenário parecia bem íntimo, tá ligado? Passei o dia inteiro aqui no trem do jogo. Dormitório pra dormir no estádio, a balada no mesmo lugar. Estamos num cenário íntimo, estamos na balada, mas meu quarto tá a 100 metros de distância da balada, entendeu? Eu, pra mim, tava num cenário íntimo. Gente, mas foi tão engraçado que a hora que eu cheguei lá, eu abri as duas portas, assim, pra ver se o rapaz com quem eu tava trocando ideia tava lá. Eu não entendi, foi tão engraçado que foi um momento, assim, que na hora que eu abri a porta, todo mundo, tipo... Tava todo mundo dançando assim, de repente um parou e olhou, comentou, e o outro viu o comentário do outro, e quando eu vi, tipo, estavam as 80 pessoas daquele salão olhando pra porta, meio que dançando devagarzinho, que querendo entender o que essa menina veio aqui fazer de cobertor, tá ligado? Só que uma amiga minha que me conhecia lá, virou e falou assim, é a Lori. Era o meu apelido lá dentro do Frisbee, porque é meu apelido de infância. E aí, só que tipo, um outro lá começou a rir e falou assim, só podia ser a Lori. Tipo, essa é uma frase que me acompanha por causa dessa minha estranheza. Só podia ser a Lori, ou só podia ser a Dani. E aí, mas assim, levei numa boa, levei normal e tal, não sei o que lá. Mas aparece uma filmagem, meu, gente, tá engraçado. São as minhas peculiaridades que eu ando curtindo. E eles pediram pra eu elaborar esse tema, porque agora eu vou liberar uma estranheza generalizada, tá ligado? E só que tem uma cena lá que parece que alguém tá filmando, tipo assim, um salão cheio de gente, salão cheio de gente. E eu querendo passar pra um final do salão onde tava lá o bebedouro e tal, não sei o que lá, coisa da água. Todo mundo dançando no meio do caminho e eu não vendo um espaço, só que eu tava tipo assim... Eu tenho essa coisa de mistura energética, porque eu sou uma antena muito aberta, eu pego muito as emoções. E antes eu não sabia separar o que era meu do que era dos outros, principalmente. Naquela época eu ainda não sabia, agora eu sei melhor, mas naquela época eu não sabia nada. Então eu não gostava de encostar na energia das pessoas, porque quando eu encostava muito na energia das pessoas, eu acabava recebendo vários humores diferentes, não gostava daquela sensação, cortava. Então nessa época, o que eu fazia? Eu não andava direito por lugar cheio, porque era muito engraçado. As pessoas, quando elas vão andando por lugar cheio, elas vão pedindo licencinha e tal, elas vão, tipo, pede pra um dar um espaço, outro. Gente... Aparece uma filmagem que eu inventei um negócio tão engraçado pra não encostar na energia das pessoas que eu sozinha ri de ter visto aquela cena, tá ligado? Quando eu vi filmado. Mas eu achei a minha cara. E o mais engraçado é porque quando eu olhei filmado, eu achei super estranho, mas eu fazer aquilo lá pra mim é extremamente normal, sabe? Que é uma cena assim, onde tá todo mundo, e como se eu fosse um gato, que não sabe que é um ser humano, eu ia, tipo, me esquivando das pessoas, mas fazendo assim com o corpo pra não encostar em ninguém. E depois, quando eu vi a filmagem, eu achei super engraçado, que, tipo, não parece que eu sou um ser humano, tá ligado? Se você olhar a cena, tipo, eu dou uns passos assim, tipo, aqui super largo pra fazer assim, tipo, não encostar em ninguém. O meu intuito era não encostar pelo menos na parte de cima de ninguém. Se encostasse no pé não tinha problema, porque o pé é uma parte menos consciente das nossas emoções, né? E do nosso consciente mais imediato. E aí eu fui começando a ver esses sinais de eu ser estranha, né? Mas foi muito engraçado, porque, tipo assim, no último dia... Tipo, não, foi o último dia de balada. Foi assim, tipo, o penúltimo dia de balada, que era o antepenúltimo dia de a gente estar lá, porque ainda tinha mais um dia de jogo, e depois do último dia ainda tinha o dia que a gente podia usar lá pra se preparar pra voltar da viagem, certo? Nesse antepenúltimo dia, que foi a última noite da balada, eles alugaram um lugar muito legal pra gente ir, tipo, todos os times, assim, muito legal. Pô, em Niterói, eu não lembro o nome do lugar. Me lembro de ser um salão grande assim, e talvez também eu tenha bebido tanto. Que não tem problema não lembrar o lugar. E daí, aquele dia, meu, gente, e naquele momento eu tava gostando de um cara que era do Frisbee. Foi o cara que me levou pra conhecer o Frisbee. E ele era muito certinho, sabe aquele cara super certinho mesmo, super inteligente. E eu, tipo, sou fã do nerd, tá ligado? Fui me apaixonar por ele, nossa, não aguentei. E a gente tinha uma discrepância muito forte, né? Que, assim,
de eu ser taróloga, ele era um matemático cético, tá? Então a gente teve essa diferença aí que não permitiu a história continuar, mas naquele momento eu gostava dele, tá? E naquele momento que eu gostava dele era até engraçado, que, gente, eu queria ser compatível com ele, então eu tentava fazer a menina quadrada, tá ligado? Naquele lugar que a gente nem vê que a gente tá fazendo, sabe? Tava passando por uma dessas de novo esses dias, ainda bem que eu voltei ao normal. E aí foi muito engraçado, porque na hora que eu comecei a dançar, eu já tinha bebido acho que uma caipirosca de morango, alguma coisa assim. A minha galera que anda aqui comigo, ainda mais que eu já tava com spirits na cabeça, né? A minha galera que anda aqui comigo falou assim, agora você vai generalizar estranhezas. Gente, aparece na filmagem eu dançando de um jeito. Gente, parece uma apresentação de dança contemporânea num teatro, só que assim, no meio de uma galera dançando normal. Mas eu agora preciso das duas perspectivas, tá? A do momento em que a coisa estava acontecendo, como eu estava me sentindo e olhando por dentro, e a da Daniele que olha por fora, que olha com a cabeça de quem aqui no mundo aqui fora ensinou ela a olhar com a cabeça de quem tá aqui fora. E foi muito engraçado porque, tipo assim, eu saí dançando, gente, queria pegar aquela filmagem, queria achar aquela filmagem pra pôr um trechinho daquela cena aqui, que vocês não iam entender do que eu tô falando. Dentro de mim, eu me senti assim, tipo, nossa, eu quero mexer super esquisito, essa movimentação aqui, essa coisa, esse mundo, tá ligado? Vocês tinham que tá vendo aquela cena. E eu assim, toda, nossa. Mas assim, gente, aquilo não era uma dança de seres humanos. Era uma dança, assim, muito da natureza, se esticando através de mim, tá? Mas assim, não era dança, que eu tô tentando reproduzir aqui tá parecendo dança, mas gente, não era bonito assim. Era esquisitão de verdade, tá ligado? É só naquela filmagem que deu pra ver. E lá dentro, naquela hora que eu tava sendo gravada nessa cena, eu tava tipo assim, nossa, esses movimentos esquisitos são tão gostosos, vontade de fazer movimentos esquisitos. E eu tava assim, lá dentro eu tava assim, nossa, por que será que justo hoje veio uma quantidade muito forte de movimentos esquisitos? E naquele dia, enquanto eu tava nessa brisa, os guias sopraram isso pra mim, olha, aqui você tá com muita gente fechada num padrão de tentar ser perfeito, e o seu corpo tá mostrando pra eles, olha, faz a quebra do ridículo. Porque a partir do momento que você taca não tô nem aí, melhor jeito de dizer aqui, né? Que você tá com não tô nem aí pra... Então, aquele movimento de ridículo que eu tava me sentindo importantíssimo fazer era pra quebrar essa escravidão que as pessoas têm de querer toda hora parecer bonitinho e certinho na frente dos outros. E o mais engraçado, gente, é que se vocês olham essa cena filmada e a minha Daniele já com a cabeça sóbria esse movimento que era antigamente mais julgador dentro de mim, olhando aquela cena eu ficava assim, gente, como é que eu tive coragem de fazer isso? Espiritualidade, vocês fazem eu pagar de louca de vez em quando. E é verdade, mas assim, hoje em dia eu tenho um orgulho disso, porque assim, você sair da prisão mental de tentar ser perfeito é super difícil, tá? Então você ter coragem de fazer um movimento em que você se permita sair da prisão da opinião dos outros, só faça, só seja, sabe? Até porque muita aula espiritual já é bastante relacionada a você sair muito forte do padrão daquilo que os outros pensam mesmo, sabe? Porque é. Então, quando você inclusive quer aumentar os seus acessos espirituais, você tem que começar realmente de propósito a quebrar a expectativa que os outros têm sobre como você vai se comportar. Nossa, esse assunto é tão poderoso na minha vida, mas esse assunto é tão poderoso na minha vida que eu preciso contar pra vocês. Uma vez, eu morava lá na Rua Sumidouro, em São Paulo, Pinheiros. Entre a linha da Faria Lima, que ainda estava em construção naquela época, terminou de construir enquanto eu morava lá, e o de Pinheiros, que é na parte lá da Marginal Pinheiros. O que eu ia falar da Rua Sumidouro? Eu tava lá numa padaria de esquina que tinha lá, do lado do prédio que eu morava de esquina, e na esquina assim também tinha uma padaria. Eu tomava muito café da manhã ali antes de trabalhar, e eu gostava muito de ler. Eu não chegava muito na hora no trabalho, não, porque eu sempre tive esse processo muito natural, sabe? De brotar coisa assim de mim, de tipo, cada coisa respeita seu tempo espiritual, sabe? Então eu sempre tive esse problema em trabalho normal, porque, enfim, você respeitar um tempo espiritual comparado com o tempo da Terra, há uma discrepância, é natural. E eu fui lá, né, que nossa, vocês têm que ver, gente, o meu calhamaço, ele é dessa grossura, porque Um Curso em Milagres é um livro que tem 886 páginas, na versão em português, se eu não me engano. Sem menus e essas coisas, eu acho. Bom, eu tenho um calhamaço gigantesco dele aqui, porque eu tive que imprimir, tá? Eu não queria ele em forma de livro, porque aquela folha é linda, gente.
um curso em milagres tem folhinha de Bíblia, tá ligado? E eu queria rabiscar, assim, todas as reflexões do mundo, porque aquele livro foi me dado após uma oração. Então, assim, eu sabia a importância espiritual dele, que é muito vasta mesmo. Ele é um doutorado na espiritualidade, né? Graças a Deus, assim, ainda não consegui ler ele inteiro, assumo a minha verdade, mas, assim, a riqueza que eu peguei dele, da parte que eu li, é realmente muito rica, sabe? E aí, deu que eu tava lá lendo... Gente, olha o nome do livro, tá? Vou contar essa história, desse detalhe, dessa cena, de coincidência, com todo o valor que tem, exatamente por causa do valor que tem, tá? Então, assim, é importantíssimo, todos os detalhes, tá? Vamos lá. Veja bem, eu fora do meu horário de trabalho, lá na minha padaria, tomando meu café da manhã de todo dia, querendo ser fora do padrão, porque isso era parte de eu antes do trabalho ir lá. Tenho que dizer pra vocês uma verdade boba, uma verdadeira. Eu ia muito fazer isso, sabe o que eu queria? Que as pessoas vissem que antes delas trabalharem, elas precisavam lembrar delas mesmas. Então, em vez delas só acordarem e já, nossa, tem que trabalhar e sair correndo me arrumar pra trabalhar, não, e aquele momento que você tem com você, sabe? Então eu queria muito... E ali no Sumidouro, não sei se vocês conhecem, mas é um fluxo de trabalho normal, né? Pinheiros ali, quem sai do Largo da Batata para ir para Pinheiros, o Sumidouro é um super acesso, ali ainda tem a Editora Abril, né? E a Praça Vitor Tirita. Ali ainda tem tá entre ali o Remeleixo e o Canto da Ema, né? Que chama. Dois bares de forró que eu ia muito. Conheci um amigo meu lá também. E eu tava lá na padaria, tava lendo o meu livro, o nome do livro, Um Curso em Milagres. Me chega um senhor com uma presença. Não sei se tem um nome novo pra isso, mas se tiver um nome novo pra isso, eu não tô acompanhando muito bem as últimas tendências. Então eu vou usar um nome que eu não sei se é o nome correto ainda de usar, mas vocês me perdoem se for incorreto ainda, nesse momento de vida, tá? Uma pessoa de rua, um mendigo. Parecia um mendigo, tá? Mas eu preciso dizer pra você que apesar dele parecer ter vestes de um mendigo, ele tinha uma presença, tá? Não sei explicar porquê, mas ele tinha. E era um senhor, assim, totalmente desapegado dos processos das roupas dele, mas um cabelo branco brilhante, bem até aqui embaixo, barbudo. Se falar assim, nossa, você parece que tá descrevendo meio que Deus. Aí eu ia falar, um pouco meio parece mesmo. E ele parou ali na frente de mim, e ele falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem. E o senhor? Ele, que legal que você tá lendo, você sabe o que tá acontecendo? Eu tô começando a aprender a ler e escrever agora. Eu falei, nossa, parabéns, isso é muito importante, que eu tô feliz de saber pelo senhor, né? Isso aí é muito importante, isso aí pode mudar totalmente sua vida daqui pra frente. Ele, eu sei disso, por isso que eu tô fazendo isso. Ele, eu posso te mostrar um negócio que eu aprendi a escrever? Gente, tô querendo pegar o livro? Não tô mentindo pra vocês. Eu falei, pode, vou pegar o livro. Vou pegar o livro, vou mudar alguns ali e eu já vou mostrar o pedaço do livro que eu preciso. Isso aqui é de testemunhar, dizendo a verdade. Gente, eu tenho que falar pra vocês. A espiritualidade é tão legal, mas é tão legal, que o livro... não tô brincando, eu tô lendo o livro, gente. Isso aqui é a versão impressa, tá? O verdadeiro, bonitinho, pequenininho, lá, tá? Mas tem que dizer, esse livrão aqui, tão engraçado, a espiritualidade é tão fantástica comigo, que olha a gente tendo esse bate-papo, e eu ia contar pra vocês o que o rapaz escreveu no livro, né? Pois eu fui ali no meu armário pegar, já era a página dele que tava aberta, tá? Então aqui o que vocês vão ler, gente, isso aqui é um dos recados mais importantes que vocês vão ler a sua vida inteira. Eu tenho que te dizer, isso aqui tem uma sabedoria tremenda que eu espero assim do fundo da minha alma, que todo mundo descubra o valor disso daqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que ele falou. Gente, meu livro é todo grifado, tá? Ele é feito pra ser de anotações, então é por isso que ele foi feito impresso mesmo. Não que isso seja permitido, mas é que eu não comprei não, eu que imprimi, porque eu precisava fazer esse trabalho de reflexão em cima desse livro. Eu tô tentando mostrar, gente, mas o excesso de luz meio que não tá deixando. Vê, Daniel, consegue sim. Como é que não tá deixando? Aqui é muita luz. Não tô conseguindo mostrar, people. Aqui, show. Certeza que é show? Tá focadinho e tudo? Tenta do lado de cá. Ali, deu pra ver, people? Não, gente, é muita luz, amiga.
É muita luz. É aqui embaixo, tá? De qualquer jeito, quero dizer assim pra vocês que tá aqui embaixo. Pegou? Olha lá. Atenciosamente R. Entendeu? Atenciosamente R. Agora, olha o que é o barato dessa conversa desse atenciosamente R aqui no meu livrão favorito. Um dos, tá? Ele veio dizendo que ele estava aprendendo a escrever e ele queria me mostrar que ele aprendeu a assinar o nome dele no final da carta. E ele disse que o nome dele era com R. Então, se você for ler aqui, gente, vocês vão ver isso aqui. É uma... Gente, a letra dele de criança parecia um pouco com a minha. Que engraçadinho. Então, se vocês olharem a letra dele, vocês vão ver que parece a letra de uma criança. Alguém que realmente está começando a aprender, começando a treinar a mão. E ele queria mostrar como é que ele assinava a carta. Então, ele colocou atenciosamente. Agora, veja bem. Ele disse que o nome dele começava com a letra R. Ele poderia ter colocado só a letra R. Mas o que ele fez? Ele escreveu R. Como alguém que está dizendo R. Pode errar. Atenciosamente R. Quem que pega? Quem que pega a beleza desse recado junto comigo? Pelo amor de Deus. Porque sim, gente, é isso, sabe? O nosso mundo atual, ele tá passando por uma pressão tremenda de tipo a gente querer ser perfeito. E a gente estafou. A gente cansou, não foi? Aqui, ó, gente, vocês terem, eu não tô brincando, porque assim, tava na página do Atenciosamente R lá. Mas olha o que eu fiz. Eu precisava de uma versão para estudar, então eu coloquei o meu curso em Milagres numa apostila gigantesca. Tá, eu acho que eu parei de ler ele mais ou menos aqui, assim, até onde tem grifo aqui. Então, assim, gente, ainda tem grifo aqui. Ah, eu fui bem longe. Ah, nossa, tá grifado aqui. Nossa, não, gente, vocês não têm noção. Não consegui terminar de ler, igual a Bíblia. Fui longe, mas não terminei ainda. Mas olha, pra vocês terem uma ideia de tudo que eu já li, tá? Olha o que é o tamanho desse livro, certo? Esse pedaço é o que eu li, e esse pedaço é o que eu não li. Tá, na verdade, aqui ainda tem mais um pouquinho assim que eu li, porque eu achei mais umas coisinhas grifadas aqui pra frente. Até aqui, assim, mais ou menos, acho que foi onde eu li. E daqui pra cá foi onde eu não li. Então, assim, isso aqui é uma caminhada espiritual. É por isso que não se lê rápido, sabe? Porque não adianta você só ler pra absorver o conteúdo e não mandar lá pra dentro o significado da coisa, sabe? Deixar ele até aqui, porque ele é uma aula de quem quer trabalhar com milagre, magia, bruxaria, curanderia e espiritualidade, sabe? Ele é realmente uma aula. Então, assim, aparentemente eu tô batendo esse papo aqui comigo mesmo, junto com vocês, né? Porque eu preciso libertar mais prisões internas minhas ainda para soltar a coisa aqui como ela deve ser. Mais ainda, porque onde foi que eu travei, que eu tava travada, que eles estavam me... Ó, acorda. Eu tava travada... Gente, dá licença, eu vou comer mais uma maçã aqui. Eu tava travada porque, assim, eu tenho dificuldade em falar sobre assuntos pesados. Eu achava que não. Assim, eu até entendia que eu tinha dificuldade pra olhar assuntos pesados, porque eu tenho mesmo. Eu sei olhar de um jeito que não pese pra mim, mas é um jeito tão suavizado que eu sei que algumas coisas eu preferia ficar um pouco alienada pra não ter que lidar com algumas coisas pesadas das coisas pesadas, tá? E deu que... Alright. Eles começaram a pedir pra trabalhar com temas de coisas pesadas, tá? Eles queriam muito que eu trabalhasse com temas de coisas pesadas. Porque eles falaram assim, olha, não dá pra você querer ir trabalhar com cura de processos leves. Você quer ser curandeiro? Então não é curandeira, é pra trabalhar com o que dói. Não é pra trabalhar com o que é leve. É pra trabalhar com o que dá. Então, o que aconteceu? Eles me colocaram assim num período de ter que enfrentar umas coisas assim, cara, devo dizer, punk mesmo. Porque eles queriam que eu aprendesse a falar sobre o que dói, tá? Então, parece que uma parte do meu aprendizado é que eu tava com um pouco de dificuldade de ser totalmente verdadeira mesmo.
de eu ter que ser muito verdadeira mesmo, porque o que estava acontecendo? Opa! Eu tava recebendo recados pesados do tarô e eu tava com medo de passar. Por quê? Porque você sabe que você pode deixar uma pessoa triste no dia dela e várias coisas assim, sabe? E eu tava com essa coisa, aí eu volto lá naquele assunto de você se reter. Porque assim, ó, veja bem, então eu queria crescer e eu tava assim, não, eu vim aqui pra falar através da verdade e tal, o meu caminho emocional da cura é através da verdade, e é mesmo, gente, tem que dizer que é mesmo. Tipo, eu vejo umas coisas absurdas assim, tipo... E qual é o problema? Eu acho desagradável de ver. E quando você vê um negócio de uma pessoa, você fala assim, nossa, isso aqui é desagradável de ver, como é que eu vou falar pra aquela pessoa? Eu tava assim, tipo, eu não vou falar. Porque é muito pesado, eu não vou falar. E a espiritualidade tava assim, amiga, mas cadê a parte curandeira? E eles estavam assim, então você tá querendo se expandir pra ser curandeira, pra poder olhar e curar questões cada vez mais pesadas e maiores. E você vai parar no primeiro problema, que é como a pessoa vai se sentir sobre a verdade da vida dela? Aí eu tava assim, vocês têm razão. Mas é muito pesado. Às vezes você dá uma notícia ruim e você ter que... Até pra uma pessoa tão esponja quanto eu, sabe? É pesado na hora que você tem que receber também aquela carga emocional, porque você acionou. Mas o curandeiro, ele... Não é porque a gente quer, é porque a gente quer, mas porque a gente foi colocado um querer, né, gente? É um chamado, que se a gente não atende, dá na gente, devo dizer. Então, assim, é colocado no curandeiro ir lá cutucar onde dói. E é colocado ir lá, colocado espiritualmente no curandeiro ir lá cutucar onde dói, exatamente porque é só quando ele cutuca onde dói que o outro vê que lá tinha uma dor. Porque tem gente que ficou tão isolada de si mesmo, nesse processo de só querer processar as coisas pelo racional por causa da dor, do sentir, que a pessoa criou um bloqueio entre o compreender os sentimentos. Então ela só processa tudo pelo racional, não processa nada pelas emoções. Sempre que ela vive um negócio, ela tranca a emoção para não sentir e pondera sobre. E isso cria muito exercício mental de análise e pouco exercício de ser, de só ser, através do amor. E tem uma frase linda, gente, outra coisa muito espiritual que eu tenho que compartilhar com vocês, que está no meu WhatsApp, que diz assim: não pensar é amar. Aí você fala assim, mas Dani, que loucura, como assim não pensar é amar? Quem ama pensa no outro tanto. Gente, fica calmo, tá? Vamos por partes, podemos ir por partes? Obrigada, vamos por partes. É assim, não pensar é amar, por quê? Porque você tem um ser dotado de uma essência. Essa essência, ela é amor. Quando que você trava o amor? Quando você pensa. Porque daí você saiu do processo de ser, que já é amor, pro processo de pensar. Então você corta a energia do ser do amor e você começa a passar a pensar e ponderar. Beleza, tá parando pra pensar e ponderar, beleza. Peraí, vou pegar o fio da meada. Tem gente que não quer que eu faça o meu processo porque ataca o processo dele e aí ele fica querendo me travar, de silenciar, até eu soltar aquilo que não incomoda. Porque se eu for falar o que incomoda, ele não quer saber. E aí esse processo trava o meu fluir do meu pensar, porque ele quer saber primeiro o que eu vou pensar para depois eu falar. Porque se eu for falar algo que desagrada ele não quer que eu fale. Então ele me prende pra eu não ser... Ah, lembrei, tá vendo? Ah, gratidão, espiritualidade, vocês são demais. Amar é não pensar, é sobre isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu só tô sendo, eu tô sendo aquele fluxo de essência. E a essência que é o amor. Não é o que a gente pensa. Que como eu já bati esse papo com vocês num vídeo curtinho que eu deixei de 4 minutos, que chama Onde Achar a Felicidade, né? Como achar a felicidade, onde achar a felicidade, enfim, não lembro agora o nome, mas é isso. Que é assim, quando você está conectado ao seu pensar, na verdade você está conectado a influências externas, porque foi o mundo que te ensinou a processar pelo pensamento, e as regras de como pensar a respeito disso que estão em você foram colocadas pelas influências deles, do mundo lá fora, tá? Que não é um problema, te educou, te fez, né, entender como atravessar essa vida, sendo um bom ser humano, entregando o seu melhor. É legal ser bem educado, eu não tô contrariando essa parte não, tá? Só que o que acontece? Nesse meio onde a gente é influenciado pelo pensar, também vem muita crença que machuca, do tipo assim, você não nasceu pra realizar seu sonho, não, você não é tão grande assim, não tenta ser você mesmo. Ser você mesmo não vai dar dinheiro. Então, todos esses processos auto-traiçoeiros, eles foram vindo pelo mental. A tua essência é espiritual, ela não tem nada disso, tá? Então, quando você se conecta na essência, quando você é
E quando você você conecta o amor que está nessa essência. Quando você pondera em excesso sobre o que você tem que ser, você começou a usar as regras do que te ensinaram, por influência mental, a como raciocinar sobre como agir. Que às vezes passa por muita coisa dolorida, como culpa, remorso. Ressentimento e remorso são a mesma coisa? Não sei porque eu fiquei com vontade de falar os dois. Eu achava que eram iguais, mas eles pediram as duas palavras, então eu falei. Remorso, ressentimento. Porque o ressentimento rumina um pouco mais do que o remorso. Tá. Enfim, falta de perdão, todas essas coisas pesadas, tá? Então o que acontece? Se você processa uma informação pelo campo do pensar, você processa com um filtro da interpretação de texto que te ensinaram. Gostei, foi ótima essa expressão, tá super bem colocado. Enquanto que o que acontece? Se você for na sua essência, ok, tipo, parei de processar pelo pensar, porque eu acho que eu tava me enganando demais. Deixa eu ver o que eu sinto. Nossa, peraí. Até que é um calorzinho em eu ficar sozinha. E aí você começa a descobrir sua própria essência, que é esse calor, essa chama vital que flui em você, que é esse calorzinho de amor, do gostosinho, de quanto a gente sente um tesãozinho pela vida. E aí você volta pra sua essência. O mais interessante de que quando você volta pra sua essência é que ela é conectada com a sua essência original. A não ser que você tenha passado um trauma muito grave, mas isso fica pra um outro bate-papo. Mas o que acontece? Você volta pro seu original, porque a essência, ela é uma onda vibracional que é só sua. Tipo assim, foi dada por Deus, até o pulsar dela veio de uma forma natural. Então quando você conecta a essência, você começa a limpar esse filtro que tá aqui. Então, uma pessoa que ela aí que eu entro naquilo lá, né, que eu tinha colocado como contestação externa antes, mas tipo assim, Dani, como que alguém é amor quando não pensa? É por isso. As pessoas ensinaram a pensar para você evitar de que aquilo seu natural machuque alguém, mas na verdade aquilo seu natural às vezes tinha que machucar alguém de propósito, porque era realmente lição de vida que aquela pessoa tinha que receber da vida para aprender um negócio gigantesco que ela tinha que aprender, que porque você não quis falar, ela não aprendeu naquele momento. E ela precisava daquilo lá. Então teve que aparecer uma pessoa mais corajosa que é aquela pessoa para falar. Então assim, na verdade, os nossos erros, essa experiência terrena, humana aqui, como ela é pra gente, ela é exatamente dessa forma como ela é, incluindo os nossos erros. E com aquela frase que tipo, eu coloco muito, todo tarólogo coloca muito, Bashar coloca muito, Abraham Hicks coloca muito, Gasparetto colocava muito, que é: não existe erro. Gente, todo erro foi colocado no lugar mais certinho possível para dar certo, mesmo quando dá errado. Preciso dizer. Porque nessa experiência daqui da Terra, o erro não está incluso. Errar não está incluso. Quando a gente vem pra cá, não é obrigatório errar, a gente não consegue sair daqui ileso sem ter errado, né? Quer dizer, salve o nosso mestre Jesus, salve o Chuto El Buda, não sei muito bem sobre a história dele, mas foram grandes almas, né? Mais tantas outras almas aí que vieram trazer ascensão aqui pro planeta Terra em algum momento de suas passagens pela Terra. Mas se você não tivesse sido um desses seres iluminadíssimos, que eu respeito com tanto amor, você veio aqui com toda a permissão de errar. Então se você erra, você está sendo humano, você está fazendo a coisa que você tinha que vir aqui fazer. Então o que você precisa saber? Que cada erro é colocado no lugar certo. Quando você sabe que cada erro é colocado no lugar certo exatamente porque isso pode ser a lição de vida de alguém, aí você começa a falar assim: não, então peraí, então aquilo lá na minha personalidade que parece um erro, é um erro correto. E se eu tô aqui com erros corretos, muito bem colocados em lugares muito importantes, igual aqui o senhor do Atenciosamente R, que colocou uma mensagem transcendental, numa mensagem extremamente simples, escrito quase na mão de uma criança, no meu livro, que é um curso em milagres. Gente, espiritualidade. Eu sou fã de vocês, vocês sabem. Gente, sou fã de espiritualidade do jeito que ninguém imagina. Então, assim, sim, se permite errar e confia que tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a grande pegadinha é a hora que você começa a confiar que tá tudo bem. Daquelas pegadinhas que eu falei que são os começos das pegadinhas que separam a gente do 3D pro 5D. Por quê? Porque no 3D as regras são umas, passou pro 5D a coisa muda totalmente. E muitas vezes aquilo que parecia errado aqui, lá é o que parece certo. Então vou te contar por que eu tô tendo todo esse bate-papo aqui, eu comigo mesmo, tá? Eu comigo mesmo e com quem vir aqui assistir. Obrigada, porque esse bate-papo ele
me enriqueceu em um momento da minha vida, sabe? Se tiver alguém aqui, espero de coração que enriqueça algo pra você também. Mas o que acontece? Tudo isso aqui teve que rolar desse jeito assim, até eu ter coragem de voltar aqui pra bater esse papo assim, porque o que rolou? Ah lá, e meu bate-papo já tá enorme. Eu fico impressionado com essas coisas. Era pra ser curto? Não, tem que ser. Tem que ser gigantesco, porque o assunto é profundíssimo. Então por que eu tenho que ficar bom da minha cabeça em me preocupar com quanto de tamanho vai ter pra agradar alguém, sendo que na verdade é exatamente o tema poder ser absurdamente profundo que a cura da pessoa vai chegar. Então eles estavam tipo assim, você tá tentando colocar regra onde é pra tirar. Porque a espiritualidade sabe exatamente o que faz. Aí vem as dicas, né? Tudo isso pra dizer o seguinte, eles queriam, de verdade, que eu cumprisse aqui com esse papel, sabe por quê? Porque eu tenho que falar de coisas pesadíssimas. Uma delas, que é extremamente pesada pra muita gente, e eu entendo que eu já estive no lugar de quem achou isso muito pesado, é sobre quebrar tabus pesadíssimos, pesadíssimos. E eu sou uma escorpiana. Eu tô com 3 planetas em escorpião. Então, assim, é literalmente mesmo pra chamar assunto pesado. E eu tava assim, mas espiritualidade, isso aqui vai doer numa galera a hora que eu falar. E eles estavam falando assim, mas pois é pra você trazer esse ponto de vista novo. Então eles falaram assim, já que você, como canalizadora, tá tendo problema com aquilo mesmo que você vai ter que canalizar, vai primeiro você bater esse papo que eu tô batendo aqui agora, para você entender a importância que é você trazer esse tipo de coisa também. Porque assim, a quinta dimensão não tá tentando fingir que os problemas não existem. Ela quer tipo, as coisas estão aqui, então vamos elaborar em cima das coisas como elas são. É sobre um processo de aceitação larguíssimo, gigantesco. É sobre você não fugir das coisas como elas são só porque existe um ponto de incômodo. Por quê? Tem tanta gente travando num ponto de incômodo que a pessoa não tá deixando mais a vida dela fluir porque travou num ponto de incômodo e não sabe dar aquela virada pra te sair do incômodo. Por quê? Porque tá preso em expectativa. Que se ela volta a conectar com a beleza do se permitir errar, ela volta a liberar o próprio caminho. Por quê? Porque abriu mão das próprias vergonhas. E tudo isso é só o quê? É excesso de autoimportância. Você querer ser demais, parecer demais. E não adianta, você pode ser demais, você pode parecer demais, mas a experiência humana terrena é para errar. Quando esse processo que você reconhece que você tá aqui para errar acontece dentro de você com verdade, 2 coisas acontecem. Primeiro, você baixa uma bola e você fica humilde, você fala a verdade. Então, para de cobrar dos outros de ser o bonitão do rolê, porque nem você conseguiu ser. Finge que tu és aí um espelho, que na verdade eu tô falando isso pra mim mesmo, tá? Mas essa reflexão vale pra muita gente. Então, se você perde o medo de não ser perfeito e se permite errar, você já criou uma camada de tranquilidade. Porque você já começou a tirar aquela autossabotagem de, nossa, eu preciso me barrar aqui porque eu não quero ofender ninguém, eu não quero magoar o ego de ninguém, eu não quero deixar ninguém triste comigo. Não, amiguinho, vai lá, tem gente que tem que escutar umas verdades. Então, assim, esse processo de liberar pra passar a vergonha e não ter medo do ridículo é porque às vezes você vai realmente fazer coisas que vão tocar em lugares assim automaticamente. Mas é melhor ainda se você fizer percebendo. Por quê? Todo mundo erra. A diferença é o quanto cada um deixa isso consumir a própria vida. Porque uma coisa é você errar e você fala, nossa, errei. Vou limpar aqui o leite que caiu no chão, mão na massa, solução, vida que continua. Outra coisa é você ficar lá um tempão, nossa, como é que eu fui errar nisso? O leite tá ali. Ai, o leite vai ficar ali, meu Deus, olha esse leite. Ô leite, poxa vida, por que você tinha que cair? Gente, mas quantas vezes o leite vai cair? Quantas e quantas vezes o leite vai cair? Então o detalhe que te trava na sua vida, que tava me travando na minha vida, é que assim, nossa, o leite caiu. O leite caiu, eu não acredito que eu deixei o leite cair. Meu Deus do céu, eu deixei o leite cair. Tá? Eu tô fazendo uma encenação aqui super prolongada pra vocês entenderem que assim, gente, só caiu o leite, vai lá e limpa, vida que segue. Por quê? Porque se você aceita que aquele erro que aconteceu foi colocado num lugar preciso, de tinha que acontecer daquele jeito,
você já destrava pra ir pra solução. Porque você fala, não, peraí, aconteceu um erro. Ah, mas aconteceu um erro, porque tinha que acontecer. Se aconteceu um erro aqui, porque aqui tinha que acontecer um erro. Então foi um erro super bem colocado, beleza? Beleza. Então, posso parar de me preocupar com o erro? Pode parar de se preocupar com o erro. Beleza, 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 beleza. Todo mundo aí, beleza? Parei de me preocupar com o erro. Foi bem colocado? Foi bem colocado. Alguém aprendeu? Alguém aí? Beleza, beleza? Ali aprendeu. Beleza. Foi um erro bem colocado, tá? Porque daí você para de ficar, ai meu Deus, eu errei. Ai meu Deus, eu errei, não acredito que eu errei. Como é que eu errei? Como é que eu errei? Gente, fique em paz. Você veio para uma experiência com promessa de erro, tá? Eu chuto que, não sei que você tem aí uma agenda de ser o próximo Mahatma Gandhi. Seja lá qual alma superior você tem que ser, não sei que você seja um desses. Você veio aqui pra errar e fica em paz. E aceita que dá isso. Porque daí o que é? Eu não tava conseguindo vir aqui pro fluxo porque eu quero trabalhar muito tema de cura. Mas como que eu vou trabalhar tema de cura se eu não consigo encarar o fato de que cura passa pela dor? Então eu tava tipo assim, não, eu quero crescer como curandeira, eu quero isso. Não, mas eu não quero falar aquilo ali sobre a dor da pessoa, não. Eu quero ser curandeira, mas eu não quero falar o que dói e o que cura e o que dói pra curar. Eles estavam assim, eita, peraí. Deixa eu entender. Vamos ver se eu entendi direito, amiguinha. Vamos ver se eu entendi direito. Você tá me dizendo que você quer crescer pra ser uma curandeira, pra você aliviar o lugar que dói. Só que você tá me dizendo que você não quer tocar onde dói. Sabe o que você tá parecendo? Você tá parecendo aquele seu amigo que construiu um centro de ayahuasca, mas não quer receber nenhuma pessoa com dificuldade nem problema, porque ele só quer que o trabalho inteiro seja bonitinho e leve pra ele conduzir, mas ele tá esquecendo que centro de ayahuasca é lugar pra corrigir quem tá na dor. Então você tá com a mesma covardia, vamos lá. Você veio pra mexer em cura e não quer tocar na dor? Hello? Tudo bem? Faz sentido? Eles falaram, não, vi que não fazia sentido. Então eles falaram assim, então, é você que tem que entender por que você travou em querer agradar. Porque daí você não tá querendo ser curandeira, não. E aí eu tava assim, mas gente, o mundo, sabe, vai me rejeitar, porque olha esse papo, sabe, como é chato, sabe, quantas pessoas querem passar por esse bate-papo, sabe. Não vou ter view, não vou ter like. Porque, gente, isso conta muito, vocês sabem como é que é. Aliás, gente, olha o papo legal. Gente, obrigada, ainda bem que eu lembrei. Obrigada, espiritualidade. Se você tá gostando desse bate-papo, lembra de deixar seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário pra dar aquela pontuação de engajamento pro canal crescer. E isso não deve dar muito trabalho pra você, mas pra mim ajuda um monte. Mas também, se não quiser curtir, faz parte do processo da vida. Obrigada, espiritualidade, por todo mundo que passou por aqui. Agora, antes ou depois. Bom, enfim, deixou seu like, se inscreveu no canal, deixou aquele comentário. Se você souber de alguém que estava atrás desse assunto, que já estava numa meia linha de raciocínio meio parecida, manda pra pessoa dar aquela... Nossa, é verdade, fez sentido, deixa eu elaborar esse papo junto. Até isso, deixa seus comentários, porque quando vem um comentário de alguém que traz mais reflexões, nossa, fica mais legal ainda, pra gente crescer o assunto mais ainda, porque também eu aprendo, tá? Então eu tô guiando aqui, assim, aquilo que eu mesma tô aprendendo junto com vocês. E de repente uma reflexão externa vem ajudar a crescer meu movimento também de evolução interna, sabe? Bom, enfim, voltando aos detalhes, né? Aí, qual que era o primeiro assunto? O primeiro assunto é assim, eu venho de um lugar religioso muito diferente, né? Porque eu vim da igreja evangélica e eu quis passar por muita coisa, porque eu não me identificava muito com as crenças fixas da igreja evangélica. E eu sentia falta de alguma coisa, então eu fui me mexer com muitas religiões. Mas algumas me fazem muito sentido. Que é uma verdade que também aparece na Bíblia evangélica e católica, mas os evangélicos e os católicos seguem menos essa verdade que aparece na Bíblia. Mas que tem a ver com eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus pra mim é uma dica. Deus já tá falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ou seja, para você achar o Pai, você tem que seguir o caminho da verdade. E Deus não é amor? Então seguir o caminho de Deus, que é seguir o caminho do amor, é você seguir pelo caminho da verdade. Isso tem uma lógica quase matemática aí, né? Então, assim, se eu quiser andar perto de Deus, eu tenho que andar na verdade, porque daí eu tô andando no amor. Beleza, mas assim, e aquele papo lá de que sua essência queria mexer com tabus pra você crescer e poder ser uma curandeira?
mas você tá com medo de mexer nas coisas de dor. Isso aí não se enquadra um pouco nisso aí que você falou? Não parece assim um pouco que tem a ver? De você parar de ponderar tanto como isso vai cair no mundo e só se permitir ser, pra você já trazer pro mundo que tinha que ser? Porque assim, por mais que eu quisesse, gente, juro, por mais que eu quisesse ter milhões de visualizadores, de verdade o que importa pra espiritualidade é isso aqui só chegar onde vai tocar o suficiente pra curar, tá? Então assim, é sobre também eu tava tendo esse papo aqui comigo pra eu me lembrar de não me exceder, porque até eu mesma que tô nesse processo também de aprender, eu tô aqui só pra canalizar, pra compartilhar, porque, como eu falei antes, é o crescimento que eu tô passando, vivendo, aprendendo e evoluindo, e porque ele também passa por tocar coisas que nos outros já estão mexendo na alma deles e no espírito deles. E quando eles passarem por aqui, nossa, olha que, uau, plim, acordei de um detalhe. Não é, às vezes não é um acordei, mas às vezes é um acordei de um detalhe. E às vezes acordar de um detalhe importa muito, porque às vezes um detalhe destrava muita coisa, tá? Que bate-papo enorme, Mas bom, era isso. Não tem mais pra falar. Você tava falando assim, então quando a pessoa se permite errar, tinha duas coisas que aconteciam. A primeira é que ela se permite ser quem ela vai gastar menos energia. Se ela tá gastando menos energia com preocupação, ela tá ficando com mais energia. Esse processo naturalmente vai fazer a criatividade dela a voltar. E com mais abundância. E com mais poder de expressão. Por quê? Porque aquele lugar que ela ficava usando para se auto-sabotar, porque ela estava tentando reter para agradar, ela agora economizou essa energia do esforço de reter. Então essa semana eu tive uma aula sobre isso, que foi uma aula sobre, olha, você está se auto-sabotando. Porque quando você sabe que você tem uma verdade linda que ensina o coração de alguém a crescer, e você está evitando o assunto só porque você mesma está duvidando da inteligência da pessoa para entender, você está fazendo isso, falta de humildade, porque você não está confiando que a pessoa vai entender, e você está criando uma barreira tremenda de você ficar usando energia para segurar a tua língua. Quando na verdade é você soltar o seu ser que traz o melhor. Então, enquanto as pessoas estão ponderando em excesso para tomar cuidado com as outras pessoas, a verdadeira capacidade de amar, segundo a própria Bíblia, só vem se você andar pelo caminho da verdade. Então, por mais que a verdade doa, tem que ser pelo caminho da verdade. Estamos aqui fazendo esse vídeo para eu mesma compreender isso, porque às vezes eu mesma vou ter que trazer assunto difícil. Sabe por quê? Porque eles já sinalizaram assim pra mim que o próximo assunto que eu tenho que falar é sobre como aquilo que a sociedade colocou que é um tabu negativo, pro espírito às vezes não importa. Porque às vezes, por mais que o caminho da sociedade seja contra algumas verdades, a partir do momento que elas já viraram verdade. E aí você vai ser contra pra quê? Entendeu? Pra criar uma guerra contra uma verdade? Besteira, né? Outra preposição, beloved. Nossa, a pessoa tem... Gente, eu tenho tique com simetria, coisa torta. Lá vem. Precisa ser o centro, que a pessoa tem toque de ascendente em virgem. Faz parte, gente. Tá? Então esse bate-papo eu tô aqui todo tendo com vocês, que talvez, quem sabe isso aqui não inspire a você também parar com seus processos de autossabotagem. Porque primeiro assim, eu nem sabia o que era autossabotagem. Eu tive que entender esse bate-papo aqui inteiro, lá no meu sofá, sozinha, antes de trazer ele aqui pra vocês, porque nem eu sabia que isso era me sabotar. E eu tava assim, espiritualidade, eu sei o que é me autossabotar, mas eu não sei o que é. Vou explicar. Era tipo assim, eu sei o que significa se auto-sabotar, porque eu sei que significa que eu tô criando bloqueio pro meu próprio caminho, mas eu não sei como é que eu tô fazendo isso. Eles vieram conversar, né? Eles vieram falar assim, então, amiguinha, você tá aí querendo crescer pra ser uma curandeira, mas, olha lá, você já não quer tocar no assunto da verdade? Como é que vai curar com mentira? Com mentira não cura. Então, assim, você tá fazendo uma força pra segurar você, tipo, não quero falar a verdade que machuca, mas, ué, a curandeira passa por onde? Então, se quiser ser curandeira de verdade, tem que fazer o quê? Então, tinha que encarar o que dói, tinha que ter liberdade pra falar o que dói, tem que ter liberdade, às vezes, pra passar até ridículo. E o resto a gente edita, né? Porque tem coisa que não convém. Fora isso,
Bom, era isso, espiritualidade. Então, a primeira coisa que erra, aceitar seus próprios erros te faz ficar humilde, te coloca no mesmo lugar que as outras pessoas, te faz saber receber e dar perdão, até auto-perdão, porque você tá entendendo que a partir do momento que você erra, os outros também. Acabou julgar os outros porque você não conseguiu ser o melhor ser humano do mundo, ninguém tá aqui pra tentar ser, então ninguém tá aqui pra cobrar ninguém. Então, assim, é sobre humildade, é sobre começar a aceitar perdão, é sobre começar a aceitar as coisas como elas são. Porque enquanto você não aceitar, você está fazendo força de autossabotagem. Por quê? Você só vai achar a solução para coisa que é. Não existe procurar a solução para fantasia. Tá? Então aceita, que se você não aceitar, você nem começa a solucionar. Tá? Você querer curar qualquer coisa parte do princípio de você ter reconhecido que há algo a ser curado, sabe? Então é assim, gente, daqui pra frente esse canal vai ficar um canal de temas cada vez mais pesados. Não por escolha minha, mas por coisas que precisam ser curadas. Posso dar um spoiler, espiritualidade? Quer dar spoiler, gente? Pode dar spoiler. Ai, Daniele, dá spoiler logo, que esse papo já tá sendo falado na sua cabeça há 50 minutos. Vai, então vou. Qual que é o spoiler? O spoiler é o seguinte, eu tenho que trazer aqui um tema que mexe muito com todo mundo, tá? Eu aqui, se tivesse me dito isso aqui na hora errada da minha vida, eu já ia ter querido cortar o pescoço de um, tá? Que é o primeiro tabu que eles queriam que eu mexesse, que é o seguinte. Perante o ponto de vista da espiritualidade, num olho xamânico, New Age, tem xamânico cristão, nesse caso eu tô puxando um xamânico New Age. Você, assim, das religiões faz parte, tá? É sobre você andar no caminho da verdade, mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes tem verdades que doem. Por exemplo, tem casais que estão há muitos anos juntos como casamento, mas um dos parceiros vai lá e trai a relação ficando com uma terceira pessoa. Perante algumas religiões e crenças espirituais, isso é extremamente errado por questões morais, tá? Perante o olho do xamanismo, isso não é tão errado assim. Por quê? Porque se houve um casal que foi quebrado por uma traição que se fez aqui na Terra, é porque já não havia uma união entre eles no coração e no plano espiritual. Por isso que chegou a traição aqui na Terra. Então, qual é a verdade? Sinto em dizer, não havia lá uma união. Por isso que a coisa triste aconteceu aqui no planeta Terra, né? No plano 3D físico, porque a união já não estava estabelecida aqui dentro. Quando eu ia falar desse assunto, eu já fiquei assim, gente, mas como é que vocês vão falar e fazer eu falar que eu defendo essa posição? Porque assim, metade do mundo vai querer acabar comigo. Eles falaram assim, não, a gente tá aqui para trazer verdade. A gente tá aqui, inclusive, para trazer verdade que incomoda e dói. E isso vai passar por esse assunto, querendo você ou não. Então, se você ficar evitando os tabus que a gente tá te inspirando a querer falar sobre, você já está cortando uma parte da função do seu canal. Então, o seu trabalho aqui, você está dizendo que não quer trabalhar. Porque o que é para ser o trabalho do seu canal, você já está dizendo, não quero trabalhar com esse tema, porque esse tema é pesado, não quero. Então, eles falaram assim, mas você é uma escorpiana, você está aqui para ter o poder de poder trabalhar com temas pesados. É por isso que você passou por muitos deles. Para você poder literalmente falar sobre com a autoridade de quem já viveu, certo? Porque assim, vamos falar sobre o que é a autoridade do conhecimento versus a autoridade de quem já viveu. Quem me ensinou essa foi a Lu Tomichi, do canal Em Voga Tarô. Amo, foi o meu maior processo de cura, foi com o canal dela. Que é assim, se você tem a chance de entrar num barco, você vai entrar num transatlântico. Você tem duas opções para pegar o capitão. Ou um capitão que já tá há 25 anos fazendo a trajetória que você vai fazer, mas ele não tem faculdade, ele só faz isso há 25 anos, mas ele não tem faculdade. Ou você quer um capitão que é doutorado no tema, mas nunca entrou atrás do timão de um navio. Você vai querer passar pela experiência com uma pessoa que já está há 25 anos na prática do rolê. Por que eu tô falando isso? Porque assim, a espiritualidade me concedeu...
gente, com muito amor. Se ninguém sabe, assim, ninguém imagina o quanto é sagrado pra mim a espiritualidade ter me dado essa dádiva de poder ser um canal de cura de lugares, de dor pra trazer calma, esperança. Ai, não. Calma, esperança e alívio exatamente pela quantidade de dores brutais que eu já passei, tá? Porque teve até tragédia que, tipo, levou a quase morte, sabe? Então, não foram coisas leves, tá? Se tem uma coisa que eu sei que eu, como pessoa individual, tô aqui forte pra fazer bem feito, é da suporte emocional, por experiência, tá? Então, o que eu cuidei de nos últimos 10 meses adquirir também o conhecimento pra isso, trabalhando com essas ferramentas de autoconhecimento, incluindo as ferramentas espirituais, como numerologia, tarô, astrologia, cartomancia, quiromancia, tá? Tudo, tá? Assim, em termos de oráculo, eu fui fazer uma vastidão aí de trabalhos. Cheguei a passar 800 horas de aquisição de conhecimento. Por quê? Porque é isso, tá? Tem que passar por aqui, às vezes vai passar por tema que é difícil, às vezes vai passar por coisa que engatilha muita gente e faz parte exatamente do trabalho de cura que eu pedi para a espiritualidade para me deixar ser aqui para eles na Terra, tá? Então, assim, se eu for falar alguma coisa que dói em alguém, gente, eu já peço desculpa antes. Porque, assim, o intuito desse lugar aqui não é fazer você ficar chateado com a sua própria vida. É só trazer um olhar, assim, de vamos olhar pra verdade. Porque a gente só consegue arrumar o que dói depois de olhar pra verdade. Se a gente tá vendo um problema mais olhando pelo lado da lente da mentira e do querer que seja agradável toda hora, a gente não vai nem conseguir achar a solução, porque a gente ainda não olhou para o problema como ele é, entende? Nossa, que riqueza espiritualidade. Vocês tinham um bate-papo preparadíssimo, prontinho para dar na ponta da minha língua. Eu tô chocada, vocês estão de parabéns. Daniela também tá de parabéns aí por receber e canalizar. Parabéns aí por puxar os fios da meada, que a gente sabe que você tem esse lance aí com o TDAH. Então, obrigada pela troca. Gente, de novo, tem que fazer esses papéis aqui de muito doido, de conversar com eles como se fosse eles, passando aqui essas duas vozes. Porque é parte do processo. Tem que assumir minha estranheza. Atenciosamente R, né? Então, assim, se você esteve até aqui, curtiu o bate-papo, se ele te ajudou a crescer principalmente, deixa aquele seu like, deixa aquele seu comment, vem ajudar. Faz um gesto pequenininho assim pra você, mas que pra mim vai ajudar a crescer um montão. Principalmente se você gostou, compartilha com quem você sabe que isso aqui pode fazer uma diferença. Para aquelas pessoas que são super perfeccionistas, que não param de se autocobrar, de ser o melhor o tempo inteiro, que inclusive se acham até um pouco superiores porque não se permitem errar, e acham que os outros que erram estão sendo inferiores, mas elas esqueceram que elas erram. Então, se você souber de alguém que esse conteúdo pode enriquecer a consciência dela, compartilha. Se você gostou, se inscreve, deixa seu like, deixa aquele comment para fortalecer o canal. Também, se você quiser trazer um tema aqui para trabalhar comigo, é super bem-vindo. Eu vou deixar aqui no descritivo o meu contato e o meu site para você poder agendar uma consulta de tarô comigo, que lá tem vários temas para explorar, tanto tarô com astrologia, análise de sonhos, desabafo tarô terapia. Inventei isso agora, assim, desabafo tarô terapia, porque às vezes desabafar com o tarô é mais legal ainda. E é isso, tá? Então, pausa do vídeo atual, obrigada. Se você deixou seu like, se você se inscreveu, gratidão do fundo do meu coração por todo mundo também que vai passar por aqui e se auto-enriquecer com esse bate-papo. Gratidão a toda a espiritualidade que me ilumina, a Deus por inspirar meu caminho, gratidão meu papai do céu porque eu sou sua filha e o Senhor é meu pai, gratidão porque o Senhor fala comigo e eu escuto. Eu te peço todas as bênçãos e proteções aqui do canal que a gente está fazendo junto, em nome de Jesus, amém. E obrigada de todo o coração, que você tenha uma semana, um dia lindo, final de semana lindo, que seja lindo, é isso que importa, tá bom? Um beijão no seu coração e isso aí, vai ser que você tem muita coisa linda pra compartilhar com o mundo, eu tenho certeza. Beijão. Ficou bom, tem que dizer que ficou bom. Como se fosse minha espiritualidade falando, vocês estão entendendo, né? Ficou bom, isso ficou muito bom, tem que dizer que tá muito bom.